trust in me. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Dislexia com Café. Hoje é quarta-feira, mais um episódio muito especial do nosso podcast querido. E daqui a pouco a gente vai falar porque o nosso podcast está fazendo 1 ano. Eu vou me apresentar. Meu nome é Mônica, eu sou disléxica, sou formada em hotelaria, sou cristã, sou fundadora do Sábios Disléxicos. Estou estudando psicopedagogia. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Eu sou Caroline, também faço parte do podcast Dislexia com Café. Também sou disléxica, também sou cristã, também sou psicopedagoga. Ó, quanta afinidade! Muito bom. E hoje nós estamos aqui para lembrar vocês, nós estamos fazendo 1 ano de podcast e vai ser um período, são 3 semanas, 2 semanas para a gente chegar até a data do nosso aniversário. E vamos ter muitas comemorações, surpresas aqui online com vocês. Mas nós temos uma convidada especial. Na verdade, a gente tem convidado várias pessoas especiais para fazer parte do nosso podcast, com entrevistas, com bate-papos, e a Juliana é uma delas, é o nosso terceiro episódio. E eu queria dar boas-vindas à Juliana, sinta-se à vontade. E se vocês tiverem perguntas, gente, esse é o momento, tá? Vamos fazer bastante pergunta para a Juliana hoje. Oi, pessoal, que prazer estar aqui novamente. Oi, Carol, oi, Mônica. O aniversário, então, do podcast, parabéns, que bom. E uma alegria, eu sou fonoaudióloga, diretora-presidente do Instituto ABCD, e estou feliz de estar aqui novamente para a gente poder bater um papo, trocar ideia. É um prazer enorme nosso te receber mais uma vez aqui no nosso podcast, e hoje com um tema muito legal, que é o tema rede de apoio às pessoas com dislexia. É um tema muito importante, né? Então, se vocês já quiserem fazer perguntas, a gente vai fazer algumas perguntas para a Juliana, e ao longo, né, do podcast a gente vai fazendo a de vocês também, para que ela possa responder. Vamos começar? Vamos. Eu já queria até falar uma coisinha antes da gente começar com as perguntas. Eu moro na Itália, né? E aí vocês podem imaginar bem um diagnóstico de dislexia, né? De um filho. Você que fala outra língua num outro país, né? O médico falando em outra língua, falando sobre a neurodiversidade, né? Palavras que você não viu na sua vida e você, assim, boiando totalmente. Então, esse é um tema que está muito no meu coração, porque eu precisei dessa rede de apoio, né? Então, hoje, eu aqui do outro lado do Brasil, eu consigo ajudar mães brasileiras que estão aqui na Itália, que estão... às vezes, eu me vejo em algumas mães perdidas, e era eu, sem saber onde bater a cabeça. Então, falar, olha, não, primeiro aqui a gente passa primeiro com o neuropediatra, e depois vai com toda a equipe multidisciplinar, para depois fechar de novo com o mesmo neuropediatra. E aí eu faço toda essa conversa, né, com a mãe, e é tão gostoso você ter uma pessoa que te encaminha, que pega na sua mão, que tem as mesmas dores que você, né, que pode falar, olha, calma, que vai ficar tudo bem, seu filho vai passar de ano, vai ficar tudo bem, calma. Isso é muito reconfortante, a mãe fica com o coração assim na mão, né, sem saber o que fazer. Então, essa rede de apoio é muito importante, é um tema muito quente, que mexe na minha alma. Então, vamos lá. Posso fazer a primeira pergunta? Sim, claro. Então, tá. Então, vamos lá. Juliana, você pode nos contar um pouco sobre como o Instituto ABCD tem atuado no Brasil para apoiar famílias de crianças com dislexia? Vamos lá. Carol, só antes de começar a responder, eu também acho que esse tema é um tema extremamente importante, né? Eu comecei a trabalhar primeiro com a dislexia, né?
Então, não tinha filho quando eu comecei, trabalhei em consultório, trabalhei em equipe, fiz várias avaliações, dei muitos diagnósticos, minha equipe junto, né? Não sozinha, mas junto com a equipe, fiz essa abordagem, eu fazia o acolhimento inicial das famílias, e na clínica que eu trabalhava, a gente tinha um hábito de quem fazia o acolhimento inicial sempre estava na devolutiva. Então, cada profissional era responsável por acompanhar aquela trajetória da família, que vai passar por vários profissionais, mas aquele ali era o profissional de referência, né, para acompanhá-la. E na devolutiva a gente montava uma equipe dependendo do diagnóstico, enfim, que era mais apropriado para os profissionais. Mas quando eu me tornei mãe, e aí eu comecei a enfrentar outros desafios, né? Meu filho não tem dislexia, mas ele enfrenta outros desafios. Eu percebi o quanto que é importante a gente olhar para quem já saiu na nossa frente e trilhou um caminho, né? Então, eu sempre me lembro que a mãe de uma paciente minha muito querida, ela, quando eu estava grávida, ela ficou sabendo, né? Porque eu já tinha o diagnóstico do meu filho durante a gestação, e ela marcou um café para tomar da manhã, para falar comigo, né? A filha dela tinha não era mesmo a diagnóstico do meu filho, mas era uma outra condição. Mas aquilo foi tão importante, sabe? E olha, que eu fiquei ouvindo você falar, né? A essas palavras, assim, eu estava aqui numa língua que era o português. Eu conhecia muitas das palavras que os médicos utilizavam, né? Porque, no final das contas, tinha um pouco a ver com a minha formação, apesar de não ser médica, mas eu entendia um pouco do que eles estavam falando. Mas, mesmo assim, tantas fichas demoraram para cair e não vieram a partir da conversa com o médico, veio com a partir da conversa com outra família, né? Com outro vocabulário, mais acolhedor, com outro olhar. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, só para compartilhar que eu acredito muito nessa potência mesmo dessas redes. E o Instituto ABCD, né? Quando o Instituto foi fundado, ele foi fundado porque houve uma experiência, né, do nosso fundador na Associação Britânica de Dislexia. E na Associação Britânica eles tinham pais lá, né? As associações, né, eram formadas, sim, os profissionais, é claro, mas também tinham os pais que davam todo esse caminho. Então, a ideia sempre foi trazer um pouco para o Brasil desse conhecimento mais complementar, né, em que aqui a gente tem um olhar para a dislexia muito voltado para a saúde, né, para a questão do diagnóstico, até porque essa é uma barreira que a gente ainda não ultrapassou, né? O diagnóstico ainda é muito difícil, então a gente ainda precisa falar muito sobre isso. Mas olhar para a dislexia, né, como uma condição que deve ser acolhida na escola, em que os familiares devem entender para se empoderar e poder acolher melhor e até buscar os melhores caminhos para o filho, sempre foi uma missão do Instituto. Então, o Instituto teve vários projetos, né, ao longo da trajetória, até porque vem de um modelo britânico, e aí a gente foi adaptando também para a realidade do Brasil, né, então, que é diferente. Então, a gente começa com centros de referência, no momento dando muito suporte ao diagnóstico e ao tratamento. Depois a gente olha para as escolas, né, e vê o quanto que é importante, porque essa criança tem um diagnóstico, mas a maior parte do dia ela passa na escola. E aí a gente começa a falar sobre a importância da formação do professor, né? Quanto que isso é importante, quanto que é poderoso quando uma criança está bem incluída, melhora toda a relação dela com ela mesma, mas também a relação familiar, né? E nesse meio do caminho, nós tínhamos algumas famílias que entravam em contato conosco, porque sempre existe uma dúvida se o Instituto faz atendimento, não faz atendimento, faz diagnóstico. E então a gente tinha muito esse contato. E nesse momento entrou em contato uma família, agora eu não vou lembrar porque eu não estava aqui, mas eu já ouvi essa história várias vezes, mas era da região norte do país, e entrou em contato na mesma semana 2 famílias do mesmo estado. E aí, na época, as pessoas que trabalhavam aqui falaram, nossa, seria muito interessante se a gente tivesse um mapa onde as pessoas podem se taguear e elas começam a conversar entre elas, trocar experiência, não só em relação a dicas de profissionais, mas também de experiências. E daí a gente teve um projeto que era o Mapa da Dislexia, em que as pessoas podiam se localizar e ele ficou em funcionamento durante bastante tempo.
Só que com as redes sociais e o avanço das redes sociais, elas são muito mais poderosas, né? Porque elas já estão na palma da nossa mão e a gente utiliza. Então, ao longo do tempo, o Instituto foi entendendo que era interessante que tivessem localizações, grupos locais, mas que também eles pudessem se conversar. E aí também, com o avanço da tecnologia, a gente entendeu que uma ferramenta só para isso não faria tanto sentido, porque o ideal é que já aproveitasse as ferramentas que já são utilizadas, como as redes sociais. Então, hoje, nosso grande investimento é em fortalecer os grupos que estão se formando, dando orientação sobre grupos que já existem e fazendo essa conexão entre esses grupos. Maravilha, um ótimo trabalho. Inclusive, se eu não me engano, depois você me confirma isso, Juliana, no site do Instituto ABCD, tem um mapa que você, eu não sei se é esse que você está falando, que você acha um profissional da sua região. É esse? Era esse, ele não está mais ativo. Ele não está mais ativo, ok. Porque eu lembro que a gente entrava. Por quê? E por que isso? Porque eu lembro, porque 2 anos atrás, algumas mães me contataram no Brasil, e aí elas eram, acho que do Nordeste, se eu não me engano, uma cidade bem pequenininha, que eu não vou lembrar o nome, e aí a referência era entre Salvador e uma outra cidade, que eu também não lembro o nome, mas também pequena. Tinham psicopedagogas. E aí, o que eu fiz? Eu não sabia como indicar, eu tinha posto até nos stories, alguém conhece um profissional na cidade tal, isso 2 anos atrás. E aí eu fui buscar na internet, né? Gente, onde é que eu acho isso? Fui no ABPP, no site da Associação de Psicopedagogia, fui na ABD e fui no Instituto também, ABCD. E aí achei lá isso, achei muito interessante, porque você precisa de um ponto de encontro, onde todos os profissionais, né, falem, eu estou disponível, sou dessa cidade, justamente porque o Brasil é tão grande, né, que eu acho que foi uma grande ideia, uma boa ideia. Mas, sim, realmente, como você falou, né, com o Instagram, com as redes sociais que já estão assim tomando uma proporção muito grande, acaba ficando mais fácil. Você faz um Reels, né? E fala, tal cidade tem um profissional que todo mundo já responde, né? Fica muito mais rápido. É verdade, isso também. Mas foi um ótimo aparelho, uma ótima sacada do Instituto. É mais antigo mesmo esse projeto. Na época a gente talvez usasse mais o Facebook, não era tão rápido também, né? Porque hoje as redes sociais elas estão em transformação de uma maneira bem rápida. Mas uma coisa que a gente está hoje ativo é um espaço que chama Praça da Dislexia. Esse espaço ele surgiu porque a gente queria uma ferramenta em que as respostas que a gente dá e que os outros pais dão ficassem registradas. O que acontece muitas vezes é que alguém fala assim, a escola não quer fazer prova oral para o meu filho, existe um outro recurso? E aí eu respondo, mas daí um pai conta uma outra experiência, e se isso está num post, fica muito lá para trás, às vezes se perde, você não vai entrar em todos os comentários e ler. Então, na Praça da Dislexia, que hoje a gente tem ativa, a ideia é essa, né? Que você pode fazer uma pergunta e fica tudo registrado, e depois você pode procurar por temas, para facilitar. Então, a gente tem tentado alimentar esse espaço como um espaço de troca, em que a gente só faz mesmo uma mediação mesmo, né? É para ficar aberto, mas para que fique um registro, porque a gente ainda sente falta desse registro, né? Porque quando você recebe o diagnóstico, principalmente, né, quando a família recebe o diagnóstico, existe uma necessidade muito grande de consumir informações, conhecimentos sobre aquilo. E aí, às vezes, ter essas experiências registradas em que você vai lendo, pode facilitar para algumas pessoas, né, que têm essa facilidade de ler, enfim. Então, isso pode ser uma boa ferramenta também. Sim, nossa, maravilhoso. Quando eu tive o meu diagnóstico, eu não sabia nem para onde ir,
não tinha ideia de onde procurar informação. Meu marido é que foi buscar na internet, foi achando informação, e aí eu fui buscando algumas páginas de Instagram para ter informação, mas a gente fica meio perdido mesmo, né? Sem saber onde buscar. E eu moro em Manaus. Em Manaus, por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer indicar profissionais. Eu conheço alguns já, né, agora, mas eu levei um tempo para conhecer, né? Então já tem, acho que mais de 2 anos que eu tenho diagnóstico. Então, 2 anos para conhecer, para saber que aqueles profissionais trabalham com dislexia, não são muitos, né? Então a gente leva realmente um tempo. Então, se tem, né, um lugar todo já com isso, facilita bastante mesmo. A gente tem um desafio, até tem uma... Agora, eu sei que é vocês que fazem a pergunta, mas agora eu queria saber até, Carol, se existe essa diferença, porque um dos desafios muito grandes para a gente aqui no Instituto era que muitas vezes um profissional vai e fala, eu atendo, e você não conhece o profissional e nem o trabalho daquele profissional, né? Não sabe se realmente ele tem uma especialização, se ele estudou aquele tema, né? Porque mesmo a psicopedagogia, que é mais restrita, ela trabalha com diferentes áreas mesmo de intervenção específica, e às vezes, se você não se especializar, você pode ser formado, né? Eu falo como fonoaudióloga, eu posso ser formado em fonoaudiologia e nunca nem ter estudado dislexia, sabe? Inclusive na graduação, isso pode ter acontecido, sabe? Então, um dos grandes desafios é que a gente não tem uma certificação em caráter nacional que você fala. Então, para que a gente possa fazer o PIN desse profissional, ele precisa validar esse certificado aqui, que daí a gente tá ok, sabe? E aqui, assim, a gente tem associações sérias que fazem curso, mas é difícil da gente parear, sabe? De dizer, esse certificado é como esse, então tem o mesmo valor ou o mesmo significado. Então, isso foi um grande desafio para a gente e continua sendo um grande desafio. Então, eu não sei se aí na Itália é diferente isso. Então, aqui, como a lei ela foi aprovada em 2010, a gente tem alguns anos à frente, né, do Brasil. E esses anos fez com que todos os professores profissionais se atualizassem, mas tem um diferencial. Esse diferencial é que o profissional que trabalha com dislexia, ele mostra, ele fala, olha, eu trabalho com dislexia, transtorno de aprendizagem e TDAH. O mesmo fonoaudiólogo fala, não, eu não trabalho com isso, eu trabalho com idosos. Então, eles classificam e dividem muito bem essa classificação, né? Cada profissional trabalha com... Tanto é uma coisa muito estranha que quando eu cheguei aqui na Itália, eu achei estranho. Tipo, se eu for num ginecologista, eu não posso falar, doutora, sabe que às vezes eu estou tocando aqui no meu seio, eu acho que eu estou com um nódulo, ou eu tenho muita dor de cabeça quando eu uso computador. Ela vai falar, olha, você vai num mastologista, né? Eu mastologista, acho isso. E para a cabeça você vai num neurologista, porque né, não tem nada a ver. Então, assim, eles são bem criteriosos. Sim, eles separam bem, e isso é legal. De um certo ponto, isso é legal, porque você sabe qual é o profissional que trabalha com dislexia, e de um outro lado também não é muito legal, porque eu lembro no Brasil, quando eu ia na minha ginecologista, eu falava de tudo, até da pele, do cabelo, ela me repassava alguma coisa. E aqui não, aqui é tudo muito separado. Tanto é que você estava falando no início, né, que essa pessoa, essa família trouxe da Inglaterra esse formato, né, de instituto para o Brasil, tal, e é muito interessante essa conscientização da família, porque aqui na Itália também. Tanto é que eu comecei a ir atrás de informações porque justamente a psicóloga e fonoaudióloga do meu filho falaram, Carol, vai para a Associação Italiana de Dislexia, vai fazer cursos, faz esse curso, esse e esse, começa com esses daqui.
Depois você vai lá, faz esse. Depois você vai lá e compra esse livro. Então, assim, elas foram me encaminhando. E isso, o pai e a mãe brasileiro, eles sentem muita falta. Não tem isso. Não existe profissional que fala assim para o pai, compra livro tal e leia sobre a dislexia. Ó, eu tô só por um acaso eu tô com esse livro aqui, ó. Aí, ontem eu dei uma aula para as minhas alunas, e são mães. Aí eu falei para elas, comprem esse livro, que vai, assim, abrir a mente de vocês. Claro que vai ter mãe que vai comprar, e vai ter mãe que não vai comprar, que vai preferir a aula aqui, né, ao vivo e registrada. Mas tem mãe que vai atrás, que vai estudar, e essa vai fazer toda a diferença na vida do filho. Né? Você vai ver o filho que vai galgar aí faculdades, doutorados, e aqueles outros que provavelmente vão abandonar, né? Porque por vários motivos, né? Mas assim, indicar, falar, eu acho que é fundamental para os pais e o profissional certo, né? Já mudei aqui de assunto, né? Não tenho TDAH, mas já deu uma mudança. Eu tinha uma pergunta, mas é uma pergunta que não tem nada a ver com o que a gente programou, é só sobre a fala da Juliana. Juliana, eu sinto essa falta também de... as pessoas perguntam assim, mas quem procurar, né? Qual profissional? Aí ele te fala, olha, você procure a fono, procure o psicopedagogo. Aí as pessoas procuram sem saber se aquele profissional tem a especialidade na dislexia, né? E aí as pessoas começam a ficar meio perdidas, que elas vão em aí não, não, mas isso aqui, aí vão, aí mudam, aí fica aquele negócio que vai e acaba meio desistindo, né? E juntando com a minha ideia, que eu comecei a fazer psicopedagogia agora, mas a minha ideia realmente, eu queria me especializar em dislexia. Aí você falou da gente ter, tipo, né, um carimbo, falando, olha, esse profissional é um especialista em dislexia. Mas hoje a gente consegue fazer isso no Brasil? A gente consegue ter esse carimbinho? Não. Ainda não. Eu acho que não, porque a gente não tem uma especialização mesmo que é nessa área. Vou dar um exemplo. Em fonoaudiologia, a gente tem uma área que chama fonoaudiologia educacional. E aí, dentro da fonoaudiologia educacional, estão os fonoaudiólogos que estudam o contexto educacional, mas não necessariamente só a dislexia, né? Porque daí é a aplicação no contexto educacional. Então, eu acho que a gente não tem algo específico, mas eu imagino que dentro das associações, né, em que a gente faz um trabalho tanto de conscientização, disseminação de conhecimento, precisa ter um trabalho científico também, que talvez a gente vá validando esses... na verdade, pelo MEC, pelo Ministério da Educação, né, que a gente valide o que é um conhecimento mínimo para que tenha um especialista, né? Porque isso a gente não tem, esse conhecimento mínimo. E eu acho que é isso que falta, né? Então, uma das coisas que dos estudos que o Instituto fez em 2021 para saber o custo da dislexia, né, tanto emocional quanto financeiro, uma das questões levantadas era o alto custo para o diagnóstico. E uma das coisas que encarece demais o diagnóstico é você passar por muitos profissionais, né? Então, você precisa passar por vários profissionais, cada um tem um horário, uma consulta e tudo mais. Acontece que em outros países, você não necessariamente precisa passar por todos esses profissionais, né? Porque às vezes você tem realmente a especialidade, né? O professor, por exemplo, nos Estados Unidos você tem lá o profissional que é especialista, né, em educação especial, que vai englobar a dislexia, e ele provavelmente, por já ter passado no médico, por já ter outras exclusões, né, de outras características, vai se montando esse diagnóstico. E uma coisa que agrava muito no Brasil é que em municípios pequenos, e até municípios grandes também, né, você não tem todos esses profissionais. Se você for olhar mesmo para o contexto do Sistema Único de Saúde, são pouquíssimos municípios que vão ter neurologistas. Uma coisa. Neurologista infantil, já desce mais um nível. Neurologista infantil que conhece sobre transtorno do neurodesenvolvimento, porque você pode ter um neuro que trabalha com questões de alterações anatômicas, né? Ou que trabalha com coluna. Então, é totalmente diferente. Então, é bem
específico. Então, toda vez que a gente monta uma equipe que é fundamental, né, para fazer a avaliação, a gente também tem que pensar no que é o ideal e o que é o mínimo. Porque num país tão grande e com tanta carência mesmo, né, a gente precisa de ter um mínimo, tanto para certificação quanto para os critérios mesmo de diagnósticos, porque senão isso acaba impossibilitando as pessoas de conseguirem ter acesso ao diagnóstico, né? Então, essa também é uma discussão que é importante, né? A gente tem vários processos dentro da medicina, né? Procedimentos, desculpa, dentro da medicina, em que em municípios menores os profissionais médicos ou até os enfermeiros vão fazer parte do processo e depois vai ter uma discussão via telemedicina com um especialista em outro lugar, e aí a partir dessa discussão se fecha um diagnóstico, se fecha uma hipótese diagnóstica, um tratamento, né? Talvez esse também seja um caminho, né? Pensando nem que temporário, mas para que a gente consiga expandir, porque pagar o diagnóstico, pagar a viagem de avião para tal lugar e ainda hospedagem é muito difícil, né? Infelizmente fica muito caro. Por exemplo, aqui no Amazonas, nossa, é quase inviável, porque tem lugares que são muito difíceis de chegar, são municípios que estão no meio da floresta, então para chegar é caro. As pessoas não têm, eu acho que essa ideia de que é muito caro chegar. E não são pequenos os municípios, eles são grandes, mas é difícil de chegar. Avião é muito caro, ou barco. Nossa, começa a ficar muito complicado mesmo. Tem que ter uma alternativa à telemedicina. Então, acho que a gente pensa sobre isso, né? A gente sempre fala aqui no Instituto o que é o ideal e o que é o mínimo, né? O mínimo, quando eu falo mínimo, gente, é garantindo toda a qualidade, toda a seriedade, todo o embasamento científico, né? Mas não estou excluindo nada disso, nem diminuindo a seriedade que a gente precisa ter no processo. Mas é porque muitas vezes não vai ser acessível para todo mundo, né? É aquele mínimo viável, né? Que tem que conseguir chegar. Sim, com certeza. Eu já peguei laudos de alunas que era somente da psicopedagoga, que foi passado para o neuropediatra. E assim foi. E ele laudou. Aí ele não colocou nenhuma adaptação. Aí a mãe me mandou todos os relatórios, eu fiz um relatório institucional para a escola, mandei todas as adaptações com base no relatório da psicopedagoga, falei para a mãe, leva para o neurologista, né, o neuropediatra, ele viu, assinou, gostou e mandamos para a escola. Porque senão, se a mãe fosse esperar o plano de saúde liberar a fono, quando a fono, né? Se a fono fosse uma especialista, né? A gente tem que pensar nisso também. Se ela não for, aí outros problemas. Ou senão a mãe ia ter que esperar, ter dinheiro para pagar uma fono, para depois juntar todos os relatórios. Então, assim, a gente tem que ver realmente. Eu também concordo com a Juliana, tem que ver o que é viável, né? O que dá para fazer, né, em alguns casos específicos. Mas realmente é tudo muito caro. Até aqui é caro também. Por mais que tenha toda a parte pública, que no início a gente começou também com toda a parte pública, eu com a Andrea, e aí não deu certo, por vários motivos, e depois a gente foi para o privado, que foi muito rápido, em uma semana saiu tudo, e cá estamos nós, família toda quase disléxica. Ai. Então, vamos deixar o TDAH e vamos voltar para a rede de apoio? Vamos lá. Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta, Juliana. Qual é a importância da rede de apoio para as famílias que têm filhos com dislexia? Com essa rede, como é que pode impactar o desenvolvimento dessa criança com essa rede de apoio? Eu acho que a família é a base para a criança, né? Eu acho que isso é o fundamental. Então, quando a gente tem a mãe, o pai, né, os cuidadores aí bem informados, muda completamente a vida da criança, né? Então, é muito comum a gente ouvir ainda, né,
Nossa, eu brigava tanto com ele, eu achava que era preguiça, eu achava, enfim, né, que era qualquer outra coisa, né? A mãe se culpa bastante também quando recebe o diagnóstico, né? Então, muda a perspectiva da família e muitas vezes essa sensação de você estar sozinho, né? Porque convenhamos, né? Eu acho que mesmo vocês também não conheciam ninguém que tinha dislexia próximo, assim, né? Era Não. talvez, né? Então conhecer alguém, né, também facilita muito, porque é aquelas coisas, sabe? Qual é o profissional que atende seu filho, sabe? Onde ele está? E como que você fez na escola? Então, eu sempre falo que a rede de apoio, ela encurta os caminhos, sabe? Porque você vai descobrir isso, você vai descobrir qual que é a melhor escola, qual a melhor estratégia, mas se você tiver alguém que já te fala, ó, eu fiz assim, eu fiz isso facilita demais, você não precisa ficar batendo a cabeça, né? Em coisas que a outra pessoa já viveu, né? A gente pode aprender com a experiência do outro. Então, eu penso muito nessa questão de aprender com a experiência do outro, né? De encurtar alguns caminhos e de ser apoio emocional, porque eu acho que é muito difícil, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, porque é aquele nosso filho fugindo do que é o padrão, né? Não é alguma coisa ali já fugiu do que é o padrão. Então, vem o medo, vem a incerteza, a insegurança. E aí, de novo, se você tem outra pessoa para dividir, isso vai ser muito mais fácil, porque é diferente você conversar com uma mãe que vive a mesma condição do que com uma outra mãe que ela pode ter até empatia, mas é outra situação, né? Esses dias eu estava até comentando que muitas vezes a pessoa, na busca de ser empática, né, ela vai fazendo associações que não têm significado para a gente, né, que vive um outro tipo de maternidade, né, que em alguns aspectos são específicos, não tem como a gente comparar, é diferente. Mas se alguém tem a mesma vivência, você consegue ter essa experiência, né? Então eu acho que faz toda a diferença para o acolhimento da criança, mas também para o acolhimento materno, né? Isso faz diferença. Sim. Eu também concordo. A gente tem inclusive a Mônica também faz parte, a gente tem um grupo de oração, para todas, quem for cristão, quem não for, para quem quiser, mas só para mães de disléxicos ou crianças com transtorno de neurodesenvolvimento. E aí, todos os dias, eu deixo uma oração, ou eu abro o grupo final de semana e elas deixam orações, versículos da Bíblia, o que elas quiserem, né? E isso, para mim, no início, quando eu descobri tudo, foi uma libertação, descobri a dislexia, mas eu precisava desse momento, eu com Deus, né? Meu filho ia para a escola, eu falava, Jesus, eu não posso entrar com ele. Quem vai entrar com ele? Vai ser o Senhor, Jesus. Então vai com ele, segura na mão do meu filho, faz ele lembrar de tudo que ele estudou. O Senhor sabe o que ele estudou, então faz esse Senhor lembrar. Ajuda, Jesus, guarda ele. Acalenta o meu coração, que eu estou aqui em casa, mas estou assim, dia de prova oral, dia de apresentação de trabalho, eu ficava assim, sabe? Então, eu acho que a oração me ajudou muito, e na minha infância também. Eu não sabia que era disléxica, mas eu lembro que o apoio da minha mãe, a gente orava no carro antes de entrar na escola. Quando eu saía da escola, entrava no carro, ela agradecia a Deus porque eu tinha entrado no carro. Quando eu ia fazer uma prova, uma coisa importante, ela falava, repete essa frase, Carol, eu sei que eu posso, eu vou conseguir. Então, toda essa carga emocional, espiritual que minha mãe me passou, eu comecei a passar para o meu filho. E agora estou passando por essas mães, Mônica também está junto, e isso eu vejo que faz total diferença, sabe? Eu vejo que quando você não tem mais que recorrer a um profissional, quando você não tem mais o que fazer, você já fez tudo que tinha mais de tecnológico no mundo você fez, mas o menino ainda continua esquecendo o que estudou. O que você vai fazer? Você vai pedir para Deus, né? Porque, na verdade, o primeiro plano devia ser Deus, mas a gente coloca ele para o último, né? E eu vejo que esse consolo, esse bálsamo espiritual é fundamental também para a mãe da criança neurodivergente, porque ela tenta tudo, né? Ela vai até a última instância. E aí chega um momento que você fala, não, vou deixar nas mãos de Deus, que ele vai fazer melhor. E esse apoio é fundamental, esse apoio, a mãe centrada, equilibrada, o menino foi mal na prova, mas ela está ali, mas você se esforçou, parabéns, filho, né? Ou se não, você só chega chorando ou chega brava.
eu vejo esse diferencial, eu vejo, é muito bom você ter essa força espiritual. Verdade. Eu estava ouvindo uma psicóloga falando, eu achei tão interessante, ela estava falando sobre apoio das outras pessoas, né? Então, encaixa bem assim na nossa rede de apoio. E ela falou, sabe a criança, quando ela rala o joelho e corre para a mãe e fala, ai, tá doendo. Aí a mãe dá um beijo, fala, pronto, passou. E a criança sai correndo para brincar. Aí ela estava falando, a gente também precisa disso. Às vezes é só o beijinho, ela fala que é o beijinho no machucado. Aquela pessoa que chega para você e fala, tá tudo bem, eu te entendo, eu sei o que você está passando, ó, passo igual. Ela falou, sabe aquele beijinho do machucado? Ela falou, a gente precisa disso. E isso a gente acha com as pessoas que estão perto da gente, que são, né, que nos apoiam e que sabem, né, exatamente o que está passando. Então, essa rede de apoio, às vezes é só esse apoio, né, só o beijinho no machucado. Uhum. E pronto, aí você já... É verdade, está tudo bem. Sim, sim. É muito importante isso, né? E eu acho que uma coisa que é fundamental e que aqui a gente às vezes tem, né? Agora falando enquanto profissional, a gente esquece, é o poder da mãe, né? O poder que a mãe tem de aprender, né? Então ela pode aprender sobre aquilo. Então, eu sou fonoaudióloga, eu domino esse conhecimento. Não, a mãe pode ter um conhecimento muito bom e saber muito sobre dislexia e saber como funciona, porque além do conhecimento que ela vai adquirir por leitura de livros e artigos e cursos, ela tem a vivência diária. E aquela criança passa muito tempo na família. Então, a vida se transforma quando os familiares entendem a condição, né? Porque ali é o acolhimento, né? Até eu fico pensando também, né, Mônica, você falou assim dessa questão da criança ir para a mãe, né? Então tem várias pessoas que falam assim, né? Não sei se vocês já ouviram. Ele estava ótimo, a criança. Foi só você chegar e ele começou a fazer birra. Foi só você chegar e ele começou, né? Então eu já escutei bastante isso e daí eu fui aprendendo que na verdade não é que ele estava ótimo, ele estava se controlando e quando eu cheguei ele se sentiu seguro para expressar tudo aquilo que ele segurou durante todo aquele tempo. Então, é esse o papel que a gente tem, né? Então, olha o quanto isso é importante, mas também é pesado para a mãe, né? Porque a mãe também tá ali, né? Tá pedindo para Deus ajudar ali na hora da prova, ela também tá com medo, ela também tá com receio, ela também tá com vontade de chorar, ela também não sabe se vai dar certo, mas a gente não passa isso para a criança, ou a gente tenta não passar isso, né, quando possível, porque a gente quer ser essa figura que beija machucadinho, essa figura que ele pode ser o que ele é. Ele não precisa se controlar, ele pode falar errado, ele pode fazer errado, porque aqui eu vou amá-lo exatamente do jeito que ele é. Ele não precisa se controlar, ele não precisa ser outra pessoa. Mas é uma carga muito puxada para a mãe, né? Então, compartilhar isso é fundamental. E às vezes não é na família que a gente consegue compartilhar, é ótimo quando é. Mas às vezes não tem esse entendimento na família, né? Pelos outros familiares. Então, é importante esses grupos, sim, é fundamental. Maravilhoso, concordo plenamente. Olha, nossa terceira pergunta, praticamente a Juliana já respondeu, que foi ali no início, falando sobre os profissionais pelo Brasil, que seria como você enxerga a situação atual de redes de apoio. Peraí, estou errando. Não, é isso mesmo. De redes de apoio para famílias. É essa que eu estou. Não, é isso mesmo. Como você enxerga a situação atual de redes de apoio para famílias com crianças com dislexia no Brasil? Existem iniciativas públicas ou privadas que têm se destacado? A gente tinha comentado isso no início sobre, você estava falando sobre os profissionais, a gente não sabe quais são esses profissionais que realmente são especializados, e aí depois você falou sobre essa equipe que em cidades remotas trabalham com internet para poder passar o relatório desse aluno para outros profissionais e assim fazer um fechamento desse laudo, né? Seria mais ou menos isso. Mas você teria mais alguma coisa para acrescentar sobre essa pergunta, sobre rede de apoio? Eu acho só que uma iniciativa muito legal que a gente tem no Brasil é o próprio Grupo Mães do Brasil, né? Eu acho que esse é um grupo bem poderoso, né? Que se formou aí
pelas mães, iniciativa das mães, que fazem acolhimento. Agora, eu já não vou me lembrar mais quantos estados são, gente, mas... vou ficar devendo, desculpa, mas são muitos estados aí, né? A gente tem representantes de vários estados, associações, e elas fazem essa troca e tem uma articulação nacional. E pensando em termos de movimentação em prol do direito, né, das pessoas com dislexia, eu acho que esse grupo é muito poderoso, porque os especialistas, né, os pesquisadores, os cientistas, eles falam muito sobre o que é evidência, sobre como é o funcionamento do cérebro. Tudo isso é o cérebro, o número, a evidência. E quando uma mãe pega o microfone para falar, esses grupos, né, de pessoas, ou uma pessoa com dislexia, não é mais o cérebro, não é mais o número, não é mais a média, não é mais o QI, não é mais a memória, é a pessoa que tem um sentimento, a pessoa que vivencia uma dificuldade. Então, quando alguém diz assim, a gente não pode fazer isso, né, um político vai argumentar que não dá para fazer, ele não está falando para um número, ele está falando para aquela pessoa, e isso muda totalmente o cenário. Então, eu acho que todo o avanço que a gente teve em termos de políticas públicas no Brasil foi um movimento que se começou lá atrás, é claro, antes mesmo do estabelecimento desses grupos, mas esses grupos somaram muito para trazer um caráter de humanidade mesmo, né? Quem são as pessoas que estão por trás desse diagnóstico? Quem é que sofre com a falta de política pública? Quem é que sofre com a falta de inclusão? E eu acho que isso que fez toda essa mudança e que fez com que a gente conseguisse finalmente caminhar para a aprovação de uma legislação federal. Então, eu vejo muita potência nos grupos de mães, não só para essa rede de acolhimento, né, que é fundamental, mas para a garantia de direitos mesmo, né? Porque é claro que o adulto com dislexia vai poder falar por si, mas nada como uma mãe, né? Eu acho que a mãe ela tem esse poder de defender e de ir atrás. Ela não cansa, né, Carol? É isso que você falou, é incansável, ela vai fazer de tudo. Ela vai atirar para todos os lados, ela vai atrás de tudo, é incansável. Então, eu acho que também tem esse poder dessa rede de apoio que às vezes a gente esquece, e ele é tão importante também de transformar como a sociedade vê, porque ele dá cara, né? Ele traz uma personalidade para o movimento. Sim, é verdade. Traz um nome, né? Porque você fala dislexia, ok, mas você não sabe a profundidade dessa palavra, né? Como é pesada no próprio disléxico. Então, é isso mesmo. Esse movimento, né, de mães precisa até... É até bom que a gente fale sobre ele, porque ele precisa crescer mais, as mães precisam entrar, né, nessas associações, grupos de mães, faça parte, porque é tão importante quando você tem essa união, né? Você vê que você não está sozinha nesse mundo. Às vezes você fala, só meu filho tem dislexia, mas você não sabe que tem lá na França, na Indonésia, na Austrália, tem a mesma criança da idade da sua filha, sofrendo com as mesmas dificuldades ou parecidas. Então, você não está sozinha. E numa rede de apoio, você vai se sentir mais acolhida. Então, faça parte, ajude o movimento, né? Principalmente o Mães Dislexia Brasil. Eu acho que vai te ajudar bastante. Você, mãe, que está aqui. Aqui, a Flor Bela da Silva escreveu aqui para a gente, Aqui em Portugal, tive conhecimento do controle do TDAH através do neurofeedback. Tem conhecimento e opinião? Ok. Você quer falar sobre isso, alguma coisa? Dar uma pinceladinha rapidinho? A gente tem várias técnicas, né, que são desenvolvidas e estão sendo testadas ainda, né? Aqui a gente trabalha muito mais com a dislexia do que com o TDAH propriamente dito, né? Até porque Sim. O tratamento do TDAH, né, os estudos indicam que tem dois componentes que são muito importantes para o tratamento do TDAH, que é a terapia comportamental e o tratamento medicamentoso. Então, quando a gente fala do tratamento do TDAH, é muito importante a gente ter também esse respaldo médico, né? Então, eu, como fonoaudióloga, falo do que eu leio, do que estou estudando, mas esses dois pontos,
Hoje a gente tem evidências que eles são importantes, e essas novas técnicas têm surgido, e a gente tem encontrado alguns estudos que mostram, né, que tem efeito positivo, mas eu acho que ainda a gente vai precisar avançar um pouco mais para entender se esses efeitos são positivos para algumas pessoas ou se eles são positivos para todo mundo que tem aquele diagnóstico, né? Que eu acho que esse é o grande desafio quando a gente tem uma nova técnica, um novo método, uma nova abordagem, porque às vezes ele se mostra efetivo para um grupo de pessoas e aí fica o grande desafio da gente testar se ele é efetivo para todo mundo que tem aquela mesma condição. Perfeito. Obrigada, querida. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui no nosso tema. Quer fazer você uma pergunta, Mônica? Uhum. Juliana, no Instituto tem algum tipo de suporte que seja direto para a família? Uhum. Hoje, a gente tem um curso gratuito e online que chama Entendendo a Dislexia. Ele é um curso curtinho, de 8 horas de duração. Ele não é ao vivo, né? Então você consegue assistir no seu ritmo, ele tem vídeos, né? E ele fala sobre o que é a dislexia, ele traz um pouco das teorias que explicam, né? Como que acontece a dislexia, né? As causas, enfim. E traz um pouquinho também da legislação, né? De como é abordado a terapia e a legislação. Então ele traz uma introdução, vamos dizer assim, né? Então acabei de receber o diagnóstico, não sei o que é dislexia, eu posso ir ali e ler um pouquinho. Além disso, a gente tem a Praça da Dislexia, né, que eu comentei, que é algum lugar que ali que tem várias perguntas, várias interações, que a família pode, inclusive, fazer uma pergunta e se colocar ali e conversar com outros familiares sobre isso. Claro que a gente tem muitos conteúdos, né, e e-books específicos, mas a gente tem também dentro do site do Instituto, que é iabcd.org.br, uma abinha, né, dislexia e direitos. E lá nessa parte de direitos, a gente tem um e-book que a gente explica a lei do Brasil, né? A gente explica essa legislação, o que fala cada um dos artigos. E eu acho que isso também, para quem para o pai que acabou de receber o diagnóstico, ou até para aquele que já tem e ainda não conhece, também pode ser um caminho, inclusive para levar para a escola, quando a escola não tem o conhecimento, porque a gente, dentro de cada artigo, né, a gente fala sobre o que é uma identificação precoce, por exemplo, que está prevista na legislação, o que é uma acomodação razoável, que também está prevista na legislação, né? Apesar de não estar regulamentado, nesse e-book a gente traz um pouquinho dessas descrições. Isso pode facilitar tanto para o pai entender um pouquinho do que ele pode ou não conversar com a escola, quanto também para a escola. Então, eu indicaria esses 3 caminhos para os pais, né? Então, o curso Entendendo a Dislexia, a Praça da Dislexia e o e-book sobre direitos da pessoa com dislexia. Perfeito, maravilhoso. E na sua experiência, Juliana, quais são os principais desafios que as famílias enfrentam ao buscar esse diagnóstico e o tratamento para a dislexia no Brasil? Acho que a gente falou que é o custo, né? O custo financeiro, eu acho que continua sendo um grande desafio. E aí, na outra ponta, conseguir esse atendimento pelo SUS, que a gente sabe que em alguns lugares tem, mas também é bem restrito, bastante fila, né? Então, é difícil. E eu diria que a gente tem um grande desafio, assim, que é encontrar profissionais, mesmo em grandes capitais, tá? Que estejam preparados e tenham disponibilidade de agenda também, né? Para atender as crianças. Acho que isso é um desafio ainda. Então, a gente tem um desafio no diagnóstico, a gente tem um desafio na intervenção especializada, mas eu destaco que eu acho que hoje o que dói muito para os pais que venceram pelo menos essa primeira barreira é a inclusão escolar, eu acho. Porque apesar de haver uma legislação, ela é recente, então a gente ainda está nesse processo, é um avanço importante, mas está nesse processo. E, por outro lado, houve no Brasil, né, desde 2008, então, que é bem mais antigo, a implementação, né, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, e que em alguns momentos se passou, né, o entendimento que só quem tem direito à inclusão é
o público-alvo da inclusão que está determinado na lei. E não é isso que fala. A lei estava falando sobre inclusão, sim. Existia um público-alvo para o atendimento educacional especializado, mas não para a inclusão escolar, que é uma coisa diferente da outra. Eu acho que essa falta de entendimento, inclusive dos profissionais da área da saúde, da educação, faz com que muitas vezes a família trave uma batalha com a escola, né? Do tipo, ele já tem o laudo, ele precisa. Ah, mas esse CID, tá? Esse CID não contempla a inclusão, mas esse CID não tem direito a não sei o quê, mas esse CID... E isso é muito cansativo para as famílias e atrasa demais o processo de inclusão, e daí o que era para ser, né, um transtorno específico de leitura e escrita se torna uma dificuldade de aprendizagem global, porque a criança não tem acesso a conteúdo, fica para trás, né? Então, óbvio, né, que a gente só vai conseguir chegar ali na educação se tiver o diagnóstico, já ter passado por essa etapa, mas eu acho que a escola também é uma barreira muito grande, pensando que a criança passa tantas horas na escola, né, e que uma dificuldade não acolhida gera um prejuízo emocional imenso para esse aluno. Verdade. E lembrando, né, que uma dúvida grande que os professores têm é como eu posso adaptar a prova, como eu posso adaptar ali o dia a dia, o conteúdo, a minha explicação para o meu aluno. Né? Às vezes o professor pensa que precisa ser adaptado, ele vai se transformar em uma caixa brilhante, e aí dentro dele vai sair bolinhas, e aí sim a criança disléxica vai entender o conteúdo escolar. Ou se não, uma outra coisa que acontece muito é que o professor fala assim, eu coloquei o conteúdo do ano passado para ficar fácil para ela entender. Aí eu falei, oi? Eu falei, não. Me coloca o mesmo conteúdo, menos perguntas. Coloca essa prova com uma linguagem mais direta, né? Seleciona ali, coloca em negrito a parte mais importante da prova, coloca um ledor para ela e bora, bota essa prova mais colorida, letra maior e bora, vai para frente que essa menina vai fazer a prova muito bem. Mas só isso vai dar certo? Vai. Faça, depois me diga se não vai dar certo ou não. Então, assim, são coisas tão que eu que sei, né, que uso, que eu trabalho com as adaptações, para mim, tão básicas e fáceis, mas eu entendo que o professor precisa, ele necessita de cursos, de atualização, né, para que ele entenda que é o mesmo conteúdo, só que de forma reduzida, uma linguagem direta, né, uma linguagem sistemática, para que aquela criança entenda de forma clara, com exemplos claros, e bola para frente. Então, claro que tem várias outras, né, adaptações, mas para a gente simplificar aqui e falar que não é um bicho de 7 cabeças, né? E a escola às vezes transforma isso achando, já dá um não para a família, né? Porque eu falar, que problema que a gente vai ter que ter para adaptar para essa menina, esse menino dislexo, né? E na verdade não vai ter problema nenhum, é tão tranquilo a adaptação, tendo, né, as adaptações certas, é tão fácil de fazer isso. Então, eu acho que tudo bem que a gente está no início, né? Estamos engatinhando, a lei é nova, mas eu acho que institutos grandes como o Instituto ABCD uma ideia aí para vocês, inclusive, dar essa injeção de ensino, de cursos, de não sei, palestras, não sei, estou pensando aqui, imaginando mais congressos para professores, né, sobre esse tipo de conteúdo, porque eu vejo que eles estão muito perdidos, então eles já dão um não, né, se sente paralisado, né? Fica paralisado, assim, não consegue dar o próximo passo, né? Sim, então quer dizer, já dá negativa porque eles estão com medo que, né, vai ser uma coisa muito complicada. E na verdade não é, né? Então eu acho que é bem interessante essa nossa fala aqui, essa nossa discussão. Eu queria até perguntar uma coisa, Juliana. Dentro do Instituto ABCD tem alguma parte voltada para professores, especificamente para professores? Porque eu vejo, por exemplo, na escola dos meus filhos aqui em Manaus,
a diretora, ela dá muita atenção para transtorno de aprendizagem, muita, assim. Ela é muito interessada em dar informações para professores. A gente já fez palestra, né, Carol, lá na escola. E ela todo meio de ano e final de ano, ela tira uma semana para fazer cursos para os professores. E ela realmente se empenha bastante, tanto que ela é uma escola procurada por mães e pais de crianças com transtorno de aprendizagem. Mas eu não sei se eles têm essas informações. Eu vejo que ela custa a encontrar. Ela pediu para a gente fazer uma palestra, por exemplo, o que é praticamente isso, né, Carol? A gente fez uma coisa assim bem de início. O que é a dislexia e como identificar, né, numa criança, se a criança tem alguma coisa de disléxica e tal. Então, assim, era bem o início. Eu vejo que ela custa achar informação para dar para esses professores. E ela quer dar, ela quer informar os professores. Aí tem no Instituto tem alguma área para eles que eu possa, por exemplo, indicar para ela, para que ela passe para eles? A gente tem um curso que é específico para professor, que chama Todos Aprendem. Aí ele é uma formação específica que traz bem isso, assim. Ele começa, na verdade, um passo além, dizendo o que é aprendizagem, sabe? Porque daí ele traz um pouquinho de conceito de memória, de atenção, né, de linguagem, que são alicerces para o processo de aprendizagem, e depois traz o porquê o aluno não aprende, então diversas causas que podem, né, gerar uma dificuldade de aprendizagem, e dentre elas a dislexia. Daí ele detalha o que é a dislexia, e depois ele tem 5 módulos práticos. Daí é para ajudar o aluno a ouvir e falar melhor, ler e escrever melhor, de habilidades matemáticas, funções executivas e comportamentos desafiadores. Então, é um curso online, né? Ele está disponível, o conteúdo dele também está disponível. Então, pode usar o conteúdo citando a fonte do Instituto ABCD, inclusive para conversar com os professores, usar em momentos de formação. Né? Mas é difícil, né, Mônica? Eu fico pensando que ainda a gente tem essa questão. A gente precisa ainda falar sobre o que é dislexia. A gente precisa ainda. A gente ainda está nesse momento. É isso. Não alcançamos ainda o conhecimento, nem no contexto educacional, né? Porque poderia ser o conhecimento da população em geral, mas a gente ainda mesmo no contexto educacional, a gente ainda precisa falar mais sobre isso. É verdade, é verdade. O básico, né? A gente precisa ainda falar do básico, para depois começar a falar sobre adaptações e tudo mais, tecnologias assistivas. É isso mesmo, é o básico primeiro. Ok, estamos chegando ao final do nosso podcast. Vamos fazer mais algumas perguntas, Mônica? Vamos. É que eu pulei, né? Eu passei aqui para os professores. Eu saí totalmente da nossa aula. Mas tem uma bem interessante. O conselho que você daria para uma família que acabou de receber o diagnóstico de dislexia? Os primeiros passos para essa família dar? Acho que a primeira coisa é leia sobre dislexia e busque pessoas que têm dislexia para você conversar. Acho que esse é o primeiro passo, assim. No site do Instituto ABCD, a gente tem esse conteúdo, né? Mas a gente tem esses grupos, né, de apoio. E uma coisa que parece óbvio, mas já que a gente está falando que o simples precisa ser dito, quando você receber o diagnóstico do seu filho, saia do consultório desse profissional que está dando o diagnóstico com um relatório em mãos. Você precisa ter uma documentação, né? Porque muitas vezes as famílias não recebem uma documentação e ela precisa ter um documento, né? Talvez esse documento não seja completo, como a própria Caroline disse, você não tem as adaptações, mas algum documento você precisa ter, você pagou ou você investiu o seu tempo num processo e o tempo do seu filho num processo de avaliação, você vai precisar dessa documentação para os seus próximos passos. Então, é um direito da família receber o relatório, é um direito da família receber orientação, e deveria também ser um direito da família que essa equipe que fez a avaliação entre em contato com a escola, porque
a família tem que estar apropriada do que é a dislexia, a família tem que saber e tem que lutar pelos direitos, mas isso não pode ser só responsabilidade da família. A gente precisa da rede de apoio de outros familiares, mas também da rede de apoio de especialistas e de educadores, porque existe muito potencial na pessoa que tem dislexia, né? A gente fala muito sobre a capacidade criativa, sobre a resiliência, sobre as habilidades visoespaciais, que alguns têm de uma maneira muito aguçada, a criatividade, mas tudo isso só é possível de ser trabalhado se a gente conseguir dar o suporte, né? Se a gente conseguir fazer com que essa criança avance, que ela consiga aprender a ler e escrever, que ela consiga ter o suporte necessário na escola, que ela consiga respirar tranquila para avançar no potencial. Então, tem potencial, mas a gente precisa do básico, a gente precisa do relatório, a gente precisa da comunicação dos profissionais com a escola, e nesse caminho, conhecer outras pessoas que passaram por isso na sua região vai te facilitar muito, porque aquela pessoa vai poder te indicar, talvez, uma escola que foi bacana, vai poder te indicar um profissional que foi bacana, vai poder te indicar uma outra mãe para conversar. Então, eu acho que se não tiver ninguém na sua região, tem as redes sociais que estão aí para isso, dá para a gente falar com as pessoas do mundo inteiro e colher experiências diferentes, mas o básico a gente precisa garantir que você tem um relatório de avaliação e que essa equipe possa, da avaliação, né, possa falar com a escola. Eu acho que isso é o básico e essa seria a dica principal que eu daria, que são direitos das famílias que às vezes acaba passando batido. Olha, muito bom isso. Juliana, e sobre, você tinha comentado sobre a associação, né, Mães Dislexia Brasil, e você também teria alguma outra associação para estar falando aqui para as mães, e como essas associações, que provavelmente pode ser que você não conheça, como elas podem fazer parcerias, entrar em contato com o Instituto, ou fazer aí não sei, uma parceria com vocês. Existe essa possibilidade? Como funciona isso? Sim. Sempre que a gente identifica um novo grupo que trabalha com dislexia ou mães, a gente adora conversar, até para criar essa rede, para a gente é muito importante isso. Vocês podem escrever para o Instituto no contato, @institutoabcd.org.br, ou pelas redes sociais, a gente também está sempre ali interagindo e respondendo. E a gente pode marcar um momento para conversar. A gente tem um grupo, né, Mães do Brasil, mas a gente tem outras associações, né? O Instituto é um lugar que centraliza muito esses grupos e faz essas trocas. A gente tem a Associação Brasileira de Dislexia, que também faz trabalhos muito bons aqui, né, no Brasil, né? É a referência aqui também nessa área, tanto na avaliação, no diagnóstico, e eles reúnem vários pais lá também, então pode ser um caminho para quem não encontrar apoio, tentar buscar outros profissionais lá. E nós temos também grupos de universidades que fazem estudos e acabam acolhendo também familiares, né? No site do Instituto a gente tem aí no centro de referências algumas universidades que têm projetos nessa área. Então, dá para entrar em contato com o Instituto pelos nossos canais de comunicação, tanto pela rede social quanto pelo e-mail do contato. E acho que buscar esses outros caminhos, né? Do Grupo Mães do Brasil, essas associações e pais que podem também, vocês podem encontrar, acho que pela própria ABD, acho que também tem essa possibilidade. Maravilhoso, perfeito. Então, E vocês já viram, ninguém tá só um pontinho, né? que eu esqueci. Em outubro agora, né, mês que vem, a gente tem a Semana da Dislexia. Essa é uma semana celebrada mundialmente, né? E esse é um momento que a gente tenta trazer bastante conhecimento e informação, trazer luz mesmo para a questão da dislexia no Brasil. E esse pode ser um momento para quem recebeu o diagnóstico também encontrar paz, né? Porque, em geral, as pessoas acabam compartilhando mais informação, né? Em outubro, e aí eu acho que pode dar uma movimentada, e quem ainda não encontrou um ponto de apoio pode ser um bom momento para encontrar. Maravilha, isso mesmo. Inclusive, aqui também, né, se festeja a Semana da Dislexia. E aqui, dia 6 de outubro, eu recebi essa semana um convite para falar na Associação Italiana de Dislexia de Caserta, que é uma cidadezinha do lado aqui de Nápoles.
E aí me convidaram, eu como mãe, para contar o testemunho dos meninos, contar a minha dislexia e como é que foi essa descoberta, essa rede de apoio para mães brasileiras. Aí eu falei, sim, topo, ok, e vou com a cara e a coragem, né? Porque imagina. Mas achei bem interessante, E assim, o legal é que é mundial, né? Então, quer dizer, você vê que realmente você não está sozinha, né? Você vê que realmente tem mães que sentem as mesmas alegrias, dores, tristezas, né? Até mesmo aquele luto de você ter um ideal de um filho e não é, né? Então, passar por isso, todas passam por isso. Mas todas estamos aqui, ó, sobrevivemos, estamos aqui lindas e maravilhosas, tá? Vai dar tudo certo, fique calma, que vai dar tudo certo aí nessa caminhada. É isso, a gente vai vamos para a última pergunta, Mônica? Vamos. Já tem uma assim engatada? Eu faço? Então, tenho. Vamos lá. A gente já falou sobre isso, na verdade, que existem programas e projetos específicos que o Instituto ABCD está desenvolvendo atualmente para fortalecer a rede de apoio às famílias. Eu falei de alguns projetos, né? E aí eu vou aproveitar, então, aqui que a gente está para contar uma novidade. Esse ano, a gente atualizou os dados da pesquisa que a gente fez lá em 2021, e nós vamos lançar na Semana da Dislexia, né, os dados aí falando sobre o custo mesmo da dislexia, tanto emocional quanto financeiro, para as famílias brasileiras, mas nós também vamos trazer, após 2 anos, o que a gente observou de mudança com a aprovação da lei, né, na perspectiva das famílias e na perspectiva dos professores. Então, eu acho que esse também é um lugar que o Instituto tem tentado contribuir, né? Que é o levantamento de dados para a questão da dislexia, porque muitas vezes a gente não tem isso, e isso pesa na hora que a gente vai buscar uma política pública, um apoio, né? Por que precisa de avaliação gratuita? Porque é muito caro. Por que as pessoas não fazem tratamento? Porque elas não conseguem pagar. Então, a gente precisa ter esses números, porque esses números nos dão suporte para discutir e para lutar mesmo pelos direitos. Então, pensando, né, a gente tem as nossas iniciativas, como cursos, conteúdos, mas nós também temos agora essa iniciativa de estar produzindo mesmo dados junto às famílias, né, fazendo levantamentos e com professores, para tentar entender o cenário atual e direcionar as ações do Instituto para onde necessita de mais esforço mesmo, né? Onde as pessoas estão sentindo que é mais prioritário. Então, em outubro, nós teremos novidades, mês que vem. Perfeito, nossa, perfeito. Muito importante, né? A gente faz uma diferença enorme para o país todo. Nossa, que trabalho magnífico. Muito legal. Um trabalho coletivo. Nossa, muito legal. Parabéns ao Instituto. São todos de parabéns, é verdade. Muito lindo mesmo. É isso, eu acho que a gente chegou, né, ao final do nosso podcast. Foi muito gostoso, muito bom poder compartilhar, né, experiências e conhecimento, ver, né, mães que estão aqui também querendo aprender. Inclusive a Flor Bela, que fez a pergunta, está lá em Portugal. Então, para você ver que, né, a gente está realmente, a internet, né, acaba, a rede social acaba comunicando com todo mundo em qualquer lugar no mundo. Isso é maravilhoso. Eu queria agradecer demais a Juliana, queria dizer que todos os episódios aqui que ela fez com a gente foram super ricos, né, de conhecimento, de trocas de informações. Isso é muito bom. Eu tive uma experiência esses dias com eu até contei para a Mônica, uma profissional que eu conheço, trabalhei, inclusive é a médica dos meninos, é até parente do meu marido, acho que foi por isso que é parente do meu marido. Eu falei, a senhora poderia me indicar alguns livros específicos sobre dislexia? E aí ela falou, não tenho como indicar, não. Vai na Associação Italiana de Dislexia. Aí eu falei, não, já fui lá.
eu estou vindo aqui, né, na senhora, porque eu já fui lá, não achei nada específico como eu queria, então, não tem nada para indicar. Aí eu falo, gente, eu fiquei pensando, fiquei indignada, na verdade. Falei, gente, como é que um profissional não pode passar um conteúdo para outro profissional? Por isso que eu passo tudo. Tudo que tiver assim novo, eu falo, a mãe fala, a professora, um profissional me pede uma coisa, gente, olha isso, eu descobri isso, olha isso aqui, olha isso. Porque conhecimento liberta, né? Por que esse negócio de ficar segurando? Eu achava que isso era só brasileiro que fazia isso, mas na verdade descobri que não. É o ser humano, né? É o ser humano. Gente, tem coisa mais gostosa do que trocar informação. Eu não consigo entender também, não. Eu acho uma delícia falar, gente, olha, eu fiz isso. E você fala, nossa, eu fiz aquilo, nossa, que legal, vamos trocar. Por que as pessoas seguram a informação só para elas? Sim. Então, ter esses dias aqui com a Juliana foram ótimos, porque eu aprendi demais, tem coisas que eu já notei, inclusive, então, essa troca, né, é muito boa, porque a gente cresce, todo mundo cresce, né, com essa troca. Então, eu queria agradecer demais ao Instituto, a Juliana, né, a parceria com a Mônica, né, Mônica? 1 ano de podcast. Frio, muito chuva, legal. Covid, resfriado, sempre aqui. Sempre aqui. Muito legal, eu também agradeço demais a oportunidade. Foi um prazer conhecer vocês pessoalmente, virtualmente, assim. E foi uma delícia mesmo, eu me senti super acolhida, acho que foi muito gostoso. Os 3 episódios, acho que a gente conseguiu me sentir muito bem, muito acolhida, e espero que a gente tenha conseguido contribuir também. Também queria te agradecer demais, Juliana. Foi muito gostoso. Inclusive, os episódios passam muito rápido, né? Quando a gente pisca, já passou o tempo de tão gostoso que foi. Foi muito legal ter mais conhecimento também do Instituto. Eu acho que é muito importante, né? A gente ter esse conhecimento, saber o trabalho que vocês fazem. Vocês fazem um trabalho maravilhoso, muito importante para a comunidade disléxica do Brasil todo. Foi muito, muito legal saber, né, todas essas informações. Muito obrigada por compartilhar com a gente, por vir aqui 3 episódios. Foi muito especial. E foi super especial ter você aqui nesse mês de setembro, que para a gente é especial, que a gente faz um podcast. E muito obrigada também às mães que estavam aqui ao vivo. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. As mães que vão escutar depois também, muito obrigada. E só para reforçar que esse mês nós vamos ter todos os episódios do nosso podcast vão ser especiais. Já começamos, né, Carol, a comemoração lá com a Inês, né, da BD. Fizemos frases positivas que estamos colocando todos os dias no Instagram, meu e o da Carol, sabe, disléxico enfrentando a dislexia, todos os dias. Até o dia da comemoração, vamos colocar frases positivas para reprogramar a mente do disléxico. Tivemos a participação mega especial da Juliana e vamos ter muito mais, então acompanhe a gente nas nossas redes sociais e no Spotify, Dislexia com Café. Não esqueça, estão todos os episódios lá. E sigam a gente nas nossas redes sociais, Instituto ABCD, Enfrentando a Dislexia, Sábios Disléxicos. E até a próxima quarta-feira com mais um episódio mega especial nesse mês. Beijo, meninas. Obrigada.